Disciplina de laboratório de programação. Então, vamos começar aqui com a ementa, né, dessa disciplina. Então, essa disciplina, ela tem como ementa o estudo detalhado de uma linguagem de programação, né? Então isso é aberto. A gente vai utilizar a linguagem C. A gente vai ver a estrutura da linguagem, comando, declarações, tipos e representação de dados, os mecanismos de entrada e saída de dados e aplicações. Então, pessoal, essa disciplina a gente vai trabalhar com a linguagem C. Por que a gente vai utilizar a linguagem C? A linguagem C é a linguagem mãe de diversas outras linguagens. Então, linguagens como C++, Java, JavaScript, são linguagens que teve muita influência dessa linguagem. Hoje, ela é a linguagem ainda base da grande maioria das tecnologias. Então, os sistemas operacionais, os compiladores, os interpretadores, seja ele funcionando no ambiente desktop, servidores ou no ambiente mobile, você tem ali algum código sendo executado na linguagem C. A linguagem C é uma oportunidade muito grande da gente aprender melhor alguns elementos um pouco de mais baixo nível, né, com relação à memória. Então, ela nos dá a liberdade de alocar e desalocar a área de memória de acordo com a necessidade que a gente tem. Temos muito mais liberdade quando utilizamos a linguagem C. Por isso, como diria, né? Então, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então, utilizar a linguagem C, a gente tem que ter bastante cuidado, porque ela assume que o programador sabe o que está fazendo. Então, ele alocou memória, ele tem que desalocar memória. Diferentemente de outras linguagens que assumem para ela essas tarefas. E essa disciplina, ela vai fazer parte do grupo, né, de que depois dessa disciplina, por exemplo, para quem vai para a computação, vai ter oportunidade de continuar o aprendizado da linguagem C através do estudo, né, de estrutura de dados. Então, ao estudar a estrutura de dados, a gente vai ter uma grande oportunidade de aprender melhor esses conceitos, como alocação de memória, ponteiros, estruturas de dados. Uma outra característica interessante também da linguagem, por exemplo, eu falei que C++, Java, Objective-C, JavaScript foram influenciados. Mas existe uma linguagem mais moderna, né, que é Golang, né, que também foi bastante influenciada pelo C. E programadores que conhecem C têm bastante facilidade de aprender essa nova linguagem. E uma linguagem que tem crescido bastante, principalmente para trabalhar com microserviços, né? Então, aqui alguns pontos importantes, né? Então, essa não é uma disciplina de introdução à programação. Então, a disciplina de introdução à programação foi fundamentos da computação. Então, a gente assume aqui que vocês já teve contato com uma linguagem, já conhece aqueles comandos mais básicos de seleção, né, de interação, de conceito de funções. Então, nessa disciplina, é uma disciplina prática e a gente tem que assumir esse conhecimento prévio de vocês. Então, pressupõe que todos irão realizar as atividades solicitadas na disciplina prática, na disciplina de laboratório. E ela tem como objetivo prepará-los para outras engenharias, né? Então, na mecânica também, por exemplo, vocês podem trabalhar com essa ligação entre mecânica e computação, né? Questão de mecatrônica, sistemas embarcados, sistemas operacionais, na computação gráfica, compiladores. E aí a gente vai usar também a linguagem C. A gente vai evitar misturar código de C com C++. Vou deixar bem claro que o código nosso é um código em C. A linguagem C++ é uma outra linguagem de mais alto nível. Muito código que a gente programa em C, a gente consegue compilar em C++. Né? Porém, você utilizar um compilador de C++ para compilar um código em C, você está usando uma ferramenta muito poderosa para algo mais simples, né? Então, o compilador de C, ele é um compilador mais simples, mais rápido, até de gerar o executável do que o compilador de C++, que tem que tratar muito mais outras coisas, ele é mais sofisticado, né? Então, o nosso código a gente não vai misturar C e C++. Então, algumas características da linguagem. Então, ela é uma linguagem de uso geral, né? Mas atualmente o foco dela principalmente é no desenvolvimento de sistemas,
drivers para bancos de dados, compiladores, interpretadores, sistemas mais básicos. Tem linguagens como Golang e Rust que têm um propósito similar, né, que são mais recentes, que estão tentando ir. Hoje em dia a gente encontra, por exemplo, vários compiladores, o próprio compilador do Golang escrito já em Go, ao invés de C, né? Ela é uma linguagem estaticamente tipada, diferentemente do Python, que vocês viram como primeira linguagem. Então, toda variável de C tem que ser declarada e associada a um tipo. Essa questão de nível, né, se ela é uma linguagem de baixo nível, alto nível, é meio complexo, mas ela não podemos assumir que ela é uma linguagem de baixo nível, porque a linguagem de baixo nível é linguagens como Assembly, né? Ela é uma linguagem de alto nível. Mas como ela tem elementos de baixo nível, né, de acesso à memória, e a gente pode até integrar com códigos de Assembly, a gente pode talvez considerar ela como uma linguagem de nível médio. Ela é compilada, né, ao invés do Python que vocês viram no primeiro momento, você não tem um interpretador, você não precisa mais de um programa para executar um código que foi compilado em C. Ele já gera um executável para aquela nativo, né, para aquele sistema operacional, e você pode executar ele sem precisar mais do compilador do C. Então ela é amplamente utilizada, ainda é a linguagem mais utilizada no desenvolvimento de sistemas operacionais, compiladores, servidores, banco de dados. Novamente, né, estou sendo repetitivo aqui, influenciou todas essas linguagens, é eficiente, né, desempenho se bem utilizada, né, então toda linguagem a gente pode utilizar de maneira errada e isso pode levar a queda de eficiência, né? Então ela não tem overheads como o Garbage Collector, que fica cuidando lá de desalocar a memória. No Brasil e provavelmente no mundo é a linguagem ainda mais utilizada para introdução à programação. Então é uma linguagem boa também para se aprender, até pela quantidade de material que vocês vão encontrar na internet, de cursos que utilizam ela como linguagem inicial, né? Então o ENAD, né, o POSCOMP, né, que é uma prova que você faz depois da graduação para entrar em cursos de pós-graduação, todos esses vocês vão encontrar questões escritas em C. Então a gente vai ter vários outros vídeos destacando esse primeiro programa. Então, para a gente trabalhar a linguagem, eu estou utilizando esse livro C para programadores de Python. Então esse livro ele assume um conhecimento anterior em Python e usa o Python como uma linguagem base para destacar algumas coisas do C. Então a gente está destacando os conceitos da linguagem, a sintaxe. Novamente, a gente não está aqui trabalhando o aprendizado de programação. Então eu achei interessante, eu traduzi esse livro e adicionei algumas coisas a mais aqui, adicionei, né? Sendo repetitivo aqui, adicionei alguns elementos para a gente trabalhar aqui nesse link. Os ambientes de desenvolvimento, a gente utilizava o CodeBlocks, né, no laboratório. É uma ferramenta bastante interessante, leve, né, e mais didático, né, não é o ambiente que as pessoas utilizam para desenvolvimento de sistemas, né, mas para ensino é uma boa ideia ainda. Mas aqui no ambiente online, pessoal, vocês tendo uma internet boa, a gente pode usar o Replit. A ideia dele é muito boa, ele identifica até erros e warnings antes de compilar, né, assim, ele compila, deve estar compilando lá por baixo o background, mas antes da gente mandar ele compilar. O VS Code também é muito legal, né? O VS Code, quem já utiliza o VS Code talvez para trabalhar aí com outra linguagem, pode utilizar o VS Code também, né? Eu brinco que é para casar, porque você já pode usar qualquer outras linguagens, né? O Vim também, as pessoas, o Vim realmente é para casar, depois que o cara aprendeu o Vim ele não larga mais. Você consegue trabalhar com todas as linguagens sem o mouse, né? O Emacs, né, que é o Fla-Flu aqui dos IDEs, né, o Vim e o Emacs. O Eclipse, que eu acho um pouco pesado, né, para trabalhar com C, mas quem talvez já utilize Eclipse para Java e tem uma boa máquina pode utilizar. O NetBeans, ainda pior, né? Mais pesado ainda. A avaliação, eu não queria, como uma disciplina prática, a minha vontade é só fazer projetos, mas a turma é muito grande, né, e para fazer muitos projetos eu não vou dar conta de avaliar isso, o tempo nosso é muito curto. Então, para ter um feedback individual de vocês, eu vou fazer uma avaliação no Google Forms, né, da unidade 1 e outra avaliação da unidade 2. E a unidade 3,
eu vou explicar com mais detalhe depois. Vai ser um seminário, vocês vão estudar uma biblioteca, né? E vocês vão ter o trabalho de instalar aquela biblioteca e rodar alguma aplicaçãozinha. Um projetinho, pode ser até algum projeto que vocês encontrem realmente na internet, talvez adapte, fazer uma pequena adaptação, mas a preocupação minha aqui é vocês visualizarem, né, o C sendo utilizado de forma mais prática, aquela questão lá da nossa ementa, a parte da aplicação. E como nosso tempo é muito curto, né, se vocês entrassem aqui já sabendo C, né, se fosse um curso tipo, a gente tivesse linguagem de programação e depois laboratório, né, aí eu já assumi que você já sabia a linguagem, a gente já poderia começar a disciplina já trabalhando com o projeto. Mas aqui não, né, então vocês vão ter que trabalhar alguns conceitos iniciais, mas eu quero que a gente culmine nesse seminário que vocês vão apresentar para mim, eu vou dar detalhes dele depois, mas vocês vão utilizar alguma biblioteca e aí eu vou ter oportunidade de, quando vocês vão mostrando, eu perguntando para vocês e destacando algumas das coisas que a gente viu em cima dessa biblioteca. Então, pessoal, o básico sobre o início da aula é isso. A gente está utilizando lá o Discord, né, que é uma tentativa de melhorar a nossa comunicação, e a gente pode falar mais nos nossos encontros remotos. Teremos nossos encontros remotos normalmente, porém encontros remotos mais curtos, e vai assumir que vocês têm assistido alguns vídeos anteriormente. Até o próximo vídeo.